Mas na Fonte Nova o Atlético foi derrotado. Não é uma derrota simples, não. 3-0 para o Bahia. 3-0 para o Bahia. Um segundo tempo tenebroso do Atlético. Horrível. Ah, mas o Atlético poupou o adversário. Poupou jogadores, está pensando lá nas Copas, a gente vai debater sobre essa questão, mas o Atlético não pode, é inaceitável, pelo menos na minha visão, o Atlético fazer um segundo tempo tão tenebroso e um primeiro tempo, Maria mole, assim, frágil, lento, omisso, deixando o Bahia tomar todas as situações, a rédea da partida. Um time pouco aguerrido, muito pouco aguerrido. E isso não pode faltar. Isso não pode faltar. Ah, tá poupando, não importa. São jogadores profissionais, são jogadores que recebem do Atlético em dia, que fazem parte de um grande plantel. Se fala tanto do grande plantel que o Atlético tem, que olhar a tabela é triste ver o Atlético na 10ª posição, mas jogando o futebol que jogou ontem, é de 10º para baixo mesmo. É preocupante. HG, você me escuta? HG, por favor, desabafe agora sobre esse Atlético. Eu entendo, já falei, eu entendo que tem uma competição gigantesca, mas ver o Atlético fazer uma partida fraca, de pouca entrega, o torcedor tem sim que ter algumas preocupações, HG. Vamos lá. Mais uma vez, a gente precisa empurrar também para a conta dos jogadores, sem deixar de lado a incapacidade do Milito de mobilização para o Campeonato Brasileiro. E ver algumas situações, como por exemplo o Mariano, né? Fim de carreira, já não dá mais para contar. A gente entende porque às vezes o Milito, não estou falando que a derrota foi por causa dele não, tá? Mas o Mariano parecia um jogador veterano jogando no meio de jogadores sub-15. Um negócio maluco, né? Agora, independentemente de qualquer coisa, o Atlético hoje tem a 3ª pior defesa da competição. No Campeonato Brasileiro, uma vergonha a postura do time contra o Bahia. E a partir do momento que você vai para se defender, fazer um jogo seguro, como foi o jogo feito no meio de semana contra o São Paulo, você não pode tomar 3 gols do Bahia. O Bahia é um bom time, o Bahia é bem treinado, eu gosto do Rogério Ceni, eu reconheço o dinheiro que está sendo colocado lá, o orçamento que eles têm, mas eles viviam um momento de instabilidade. Você vai lá e você acorda o Bahia numa postura covarde e medrosa. Gente, peraí, o Bahia meteu o Galo na roda até sair o gol, na roda. Uma vergonha, o time incapaz de matar a jogada, o time incapaz de marcar, de fechar espaços, uma postura de uma palmolice desgraçada. Como é que você pode interpretar isso como uma coisa normal? Ah não, mas tá bem nas Copas. Menosprezar o Campeonato Brasileiro e apostar todas as fichas nas Copas, que garantia? Que garantia a não ser de passar de fase, ganhar uma grana e tal. Não tem garantia de título. E se você na Copa não consegue, é claro que esse discurso não é perigoso, porque se ganha Libertadores, Copa do Brasil ou as duas, vão dizer, e aí? Vai falar o que agora? Vou continuar falando. Contra o Bahia foi uma lástima. Contra o Bahia foi uma postura covarde de um time desajeitado, sem postura e sem compromisso. Jogador vai negar, fica pistola quando a gente diz isso aqui, mas é inadmissível. O Milito precisa melhorar a capacidade de mobilizar no brasileiro, não menosprezar a competição, porque daqui a pouco, se você não ganha as Copas, você vai olhar para cima e vai ver 10, 12 times na sua frente. Então não dá para desprezar o brasileiro. Não dá para desprezar o brasileiro. Se não ganhar Copas, G6, desculpa quem pensa ao contrário. G6 é obrigação. Obrigação. E tá longe de acontecer. Ô Rep, deixa eu te colocar nessa roda agora. Como que você tá vendo essa situação? Você entende que o Atlético tem que priorizar mesmo as Copas, principalmente por ter jogado contra o São Paulo na semana passada, ter esse jogo do Bahia no meio de tudo e agora encara o Fluminense jogando fora de casa. Para essa semana,
você tira um pouco dessa carga da imposição do vencer no Brasileiro, ou o Atlético ontem deveria ter usado tudo que tinha de melhor para conseguir pontos diante da equipe do Bahia? Ou você concorda com tudo que o HG falou? Não, eu concordo com tudo que o HG falou. Eu só vou dar um parâmetro aqui de uma situação que eu vejo que o Milito ele é confuso nas decisões dele. Ele entende que o Atlético tem que ir reserva porque ele tem que poupar. Beleza. Ele entende que tem que ir reserva porque vai poupar. Na hora que a gente vê o atleticano, olha aquele time em campo, ele olha e fala assim, esse time aí, ele tá indo para empatar o jogo no máximo. Ele tá indo para empatar o jogo, porque dificilmente você vai ganhar de um bom time do Bahia, que ganhou do Botafogo, que vendeu a derrota caro pro Flamengo, que tá em sexto, não é sexto? Do Brasileiro. Ou seja, é uma equipe muito equilibrada, é uma equipe difícil. E lá na casa dos caras, os caras são duros. Então, se você entra com a equipe reserva, eu garanto a você que mesmo com os 3-0, que foi um chocolate, que foi de amplo domínio, igual a HG falou, foi tudo isso mesmo, o torcedor atleticano fala assim, não, o foco é quarto. Só que aí, de repente, ele me mantém o Hulk 90 minutos, ele me entra com o Bernard, ele me entra com o Scarpa, ele me entra com o Saravia, depois que tá 2-0, ele achou que ele ia empatar esse jogo mesmo? Se eu tivesse naquela coletiva, a minha pergunta para ele seria a seguinte: Milito, você realmente acreditou que você ia empatar? Não, mas contra o Grêmio eu empatei. Não compara Grêmio lá embaixo na tabela, fora de tudo, com o Bahia que tá bem. Então eu acho que o Milito, ele se equivoca em algumas mudanças, ele se equivoca em algumas concepções, que eu não sei de onde que ele tira esse coelho. Ele colocou o Scarpa ontem para jogar na do Bernard, na hora que ele tira o Rubens e coloca o Kardec, jogando com 2 centroavantes, sabe? E o Scarpa voltando lá atrás, o Saravia fez um pé de ferro uma hora lá contra o jogador, que ele ficou sentindo boa parte do jogo, que ele ainda dava mancada, ele não aguentou acompanhar, e mesmo depois ele ficou sentindo. O Bernard jogou 12 anos na carreira dele pelo lado esquerdo, nunca jogou do lado direito. No Everton ele não jogou do lado direito, na Arábia ele não jogou do lado direito, na Grécia ele não jogou do lado direito. Ele só joga do lado direito, ele não é oportunizado aonde ele foi bem 14 anos, 12 anos, perdão. Então assim, são algumas ideias que o Milito tem que não fazem sentido, sabe? E ontem eu acho que ele entrou, e aí eu vou concordar com o que você disse na sua fala inicial, ele entra naquele jogo para empatar. Ele entra para segurar mesmo, ele entra para abdicar do ataque, numa bola rápida tentar sair com o Cadu, para tentar sair com o próprio Palácios, né? O Hulk tem muita velocidade, o que teve de bom ontem no primeiro tempo foi o Hulk, e no primeiro tempo só teve um lance do Bahia, que foi aquele que o cara chuta para fora, que o Everson fecha o canto e chuta. O resto, nenhum lance de perigo. Você vê até nos melhores momentos, é uma bola que o Everson pula segurando a trave, é uma bola... Agora, no segundo tempo, não. E agora, um outro fator também. O erro do Palácios foi bizarro. Tem que ser dito isso. Sabe por quê? O cara teve o complemento do Mariano. Porém, o Palácio... Mas o Palácio, o erro dele foi maluco, porque a bola ia pra tiro de meta, ele podia ter deixado, o Galo precisava ganhar tempo, porque é o jogo de ganhar tempo, é o jogo pra empatar. Ele queria era isso. Eu não tô falando que eu gostaria disso, eu concordo com você, tinha que ser mais agressivo. Mas o time entrou pra empatar, claramente. O time abdicou do ataque o tempo todo. Em vez dele deixar a bola sair, ele pega a bola, ele dá um toque, a bola quase sai pela lateral, que ele erra o toque, aí ele vai tentar se ajeitar, ele dá um passe, que eu nunca vi na minha vida aquilo. Biquinho. Aí o Mariano vai com 812 anos tentar dividir, não consegue dividir, vermelho, a bola sobra. Eu nem acho o Mariano ruim, eu falo lá no meu canal. Tá todo vermelho. Eu tô nervoso. E aí, rapaz, a bola sobra, o cara consegue fazer um giro tranquilo em cima do zagueiro e bater. Então assim, ontem foi tudo errado no Atlético. Ô, Thiago, é claro que a semana do Atlético, quando você olha o cronograma, você já fica olhando lá para quarta-feira. Mas é possível tirar alguma lição do jogo de ontem, que utilizou reservas, boa parte dos reservas, para a partida de quarta-feira, ou a partida de ontem, não entra em momento nenhum 0-0 para quarta-feira. Você vai ficar nervoso comigo. Ah, possivelmente. Mas eu cheguei aqui hoje e eu pensei em propor o Murilo, que é o nosso chefe aqui, uma situação. Murilo, a partir de hoje eu só trabalho em dia de Copa do Atlético. Eu não venho mais trabalhar no Campeonato Brasileiro. Não faz sentido. Os caras não vão trabalhar, eu não preciso vir. Eu acho que a única lição que se pode tirar disso aí é que o melhor contrato de trabalho no mundo é o do Milito e dos jogadores do Atlético. Você só precisa trabalhar durante os jogos das Copas. Durante os outros você não precisa trabalhar, não. O Atlético não foi para a Bahia ontem.
Os caras estão lá, mas contra a cabeça. O técnico está contra a cabeça, os jogadores estão contra a cabeça. E isso é responsabilidade de todo mundo, viu, Elton? É do treinador, da é da gestão, diretoria, Eu nem é dos acho que atletas. isso é um erro, tá, Thiago? Não, cara, o Atlético abandonou o Campeonato Porque Brasileiro. assim, mas se o Atlético fosse corajoso não institucionalmente, mas assim, cara, vamos lá. O São Paulo contra o Cruzeiro botou um time reserva. Vai jogar o São Libertadores. Paulo não abandonou Pra o jogar. brasileiro. Mas se o Atlético tivesse. Se o Olha Atlético só, ele tivesse. não abandonou, colocou o reserva e ganhou. O problema Mas aqui, É que, assim, se o Atlético problema do tivesse os Atlético não cojones. são as peças, são as é a Mas, postura. Thiago, não, mas aí que tá. Ok, é a postura, mas se o Atlético Aí tivesse sim. a hombridade de expor isso e falar assim: olha, o meu foco é as Copas. Isso tem que vir. Mas aí dá um problemaço. Entendeu? É e uma aí, questão e de- aí isso, e aí é colocados reservas. não, Popó, reservas. desculpa. Pra Aí dá um evitar problema, isso que Não o cabe Rap isso, falou. Aí dá um problema. não cabe isso. Por que não? Não cabe Dá um isso em problema. momento algum. O clube nenhum pode fazer Não isso. pode fazer isso. O São Paulo fez. ontem... Não fez. Não. Os caras vieram aqui e jogaram bola. Jogaram bola, ganharam, Ok, pô. gente, Esse mas é o o São ponto. Os caras vieram aqui e jogaram Esse é o bola. ponto, sabe por quê? O São Paulo ontem não tinha Mas nem aí que você viu a titular. entrevista O Atlético, do não, Ian? peraí, só um segundo. O São Paulo ontem não tinha um jogador titular. Ok. O Atlético tinha ontem o Hulk. Mas o Atlético tinha ontem o Everson. É isso. Não, mas não é Por que isso. o Atlético não O colocou Atlético só tinha reserva? O 11 Atlético- jogadores Pois é, ontem. mas aí- E ele não pode jogar o futebol que jogou. Pois é, mas pode, se eles Popó. É um estão absurdo, é apresentando falta de isso, respeito. ok, mas se eles Agora, estão o que me apresentando isso, por que impressiona, que não sabe o que muda? é? A entrevista do Lianco, o Valu, até de passar para o que você queria falar, a entrevista do Lianco mostra o Lianco uma insatisfação. Alguma coisa está errada ali. O Lianco chega em um certo momento, Ever, gente, onde é o costume, é o costume. O Lianco chega em um certo momento e fala assim, Elton. Não, porque é perguntado a ele, mais uma oportunidade, né? O Breno Galante perguntou, mais uma oportunidade que você teve, o que você sentiu? Né? Sempre com um time misto, né? Sempre entrando ali numa dificuldade. Olha a fala do cara, em vez do cara falar assim, não, foi uma oportunidade Ele falou muito isso mesmo. boa. Falou isso mesmo. Falou dessa maneira. Você tem certeza Aí. que tá doidão? Não, ué. Cara, Ele se o cara fala um negócio desse, chega durante a entrevista e diz: aproveitamos a oportunidade, jogamos, infelizmente não conseguimos, mas eu entrei mais uma oportunidade com um time mesclado, um time misto, que não era um time misto, era um time reserva. Era um time misto. time misto. E blá, 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 blá. Talvez Ou o seja, contrato dele tivesse não, que ele... e eu tô querendo mostrar o quê? Os caras mesmo, é o que você falou, parece que os caras não estão com tesão, eles não estão olhando pro brasileiro e falando assim, peraí. Parece. Não, parece não, porque eu acho também, beleza. só que eu não posso falar por eles. Pode falar, mas pode eu falar. acho. Peraí, só um minutinho. É porque eu preciso chamar uma... Mas antes eu quero ouvir Não é falar. HG não, né? Eu vou chamar também. É que isso é uma ilha muito confortável, né? A gente falar que o Atlético prioriza as Copas. Espera aí. E o início do Brasileiro, como é que estava o Atlético nas Copas? Fase de grupos da Libertadores ainda. Então, a incompetência do Atlético no Brasileiro e competência nas Copas fez com que esse caminho agora fosse traçado. Agora, beleza, o Atlético está entre os 8 melhores da América do Sul na Copa Libertadores e entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Diferente do Campeonato Brasileiro, que se você não vencer e ficar entre os 6 melhores, sabe o que o Atlético tem neste momento? Nada. Boas campanhas nas Exato. Copas. O vice da E isso é Libertadores muito não leva perigoso. nada, Cara, só dinheiro. se ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, o atleticano vai rir disso. Se ganhar uma delas, também. Mas, trabalhando com a realidade, o Atlético hoje não tem nada. Pra, assim, isso ter mesmo. essa postura que tem no Campeonato Brasileiro. Ó, vamos ouvir aí os jogadores. É o jogador e o Milito, né, André? Milito e o Hulk falou da diferença do Atlético aí nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir o técnico Milito e também o Hulk. Eu não puedo pensar que vamos quedar fora da Copa Brasil ou que vamos quedar fora da Libertadores. Eu reconozco que el Campeonato Brasileiro, por distintas circunstancias, no hemos podido encontrar esa regularidad que eu quiero e que os jogadores também querem. Na verdade, o que não pode acontecer é ficar oscilando assim, né? A gente tem que trazer essa mesma concentração, essa mesma vontade, independente de quem entra em campo, independente das escolhas do Milito. Temos que ter esse foco e errar menos. Falta de vontade eu sempre falo que não é. A vontade dos jogadores é sempre a mesma, de querer dar o seu melhor, de querer ganhar, mas temos que encarar jogos assim como finais também. Até porque estamos devendo muito no Brasileiro, precisamos recuperar, como eu sempre falo, mas para isso temos que entrar encarando como uma decisão, como a gente entrou contra o São Paulo, como vamos entrar contra o Fluminense, e assim esperamos que na quarta-feira não aconteça esse errozinho básico que aconteceu hoje e que a gente entre mais concentrado. Valeu, Breno Galante, aí que você deu essa entrevista aí pra gente do Hulk, que fala mais ou menos aquilo que a gente estava comentando aqui. A fala do Hulk foi que temos que entrar
no Brasileiro da mesma forma que nós entramos nas Copas. Porém, o que a gente tem visto não é essa a realidade. HG, por favor, me socorra. HG, fala dessa situação. O perigo que se passa em focar nas Copas sem tê-las. Você não tem a certeza que você vai vencê-las para ter título e também ter a próxima Libertadores. E o G6 está cada dia mais distante. O que você faria? Que dica que você dá para o Milito e Companhia Limitada? Não, Eltinho, a grande questão é que o mesmo elenco, a base de elenco, que fez a segunda melhor campanha da Libertadores, a mesma base de elenco que passou agora pelo São Paulo na Copa do Brasil, essa mesma base é a base que defende o Atlético no Brasileirão. Investir nas... Eu entendo, mas acho muito arriscado. Então, o clube, ele é responsável pelas suas escolhas. E aí isso passa pelo Milito, isso passa pelos jogadores, isso passa pela direção. Eu não acredito, sinceramente, que na pré-eleição do jogo, o Milito tenha dito, vamos dar uma segurada, vamos focar na quarta-feira e tal. Eu tô cansado de saber que isso não aconteceu. A pré-eleição foi para ir lá, ganhar o jogo, a ideia de jogo foi imposta, os caras sabem o que fazer. Agora, eu acho que inevitavelmente, a cabeça dos caras tá no jogo contra o Fluminense. Mas isso é arriscado. E aí entra a capacidade de mobilização do Milito. Porque esse time dentro de campo é um time instável. Você veja que o Atlético perdeu no final de semana, o Fluminense perdeu no final de semana. Eles vão se encontrar pela Libertadores, mas há muito mais desconfiança no meio da torcida do Atlético no confronto com o Botafogo do que no meio da torcida do Fluminense. Lá a realidade deles é outra no Brasileiro, é lutar contra o rebaixamento. A do Atlético é G6, porque título esquece. Então, lá eles não podem desprezar o Brasileiro pelo risco. Do outro lado, o Atlético não pode desprezar um G6 por causa do risco de não ganhar as Copas. Então essa capacidade de mobilização tem que partir do Milito. Não dá para entrar em campo, de repente, para jogar de forma reativa e tomar 3 gols de um time que vinha num processo de instabilidade. Então eu sou obrigado a empurrar para o colo do Milito e para o colo dos jogadores, porque é muito cômodo também. Sabe? Sempre as mesmas desculpas. Agora, falando em desculpa, essa do Lianco aí ele tem razão. Não entra na boa. Porque não merece? Não, é porque encaixou da maneira que o Milito acredita. Mas o Lianco tem razão. Só entra em fria. E aí ele tem que ser responsável por uma linha de defesa num jogo em que o time está cheio de jogadores que não tem a menor condição. E aí vai recair sobre ele a responsa. E não tem. É o elenco que tem que responder e a capacidade de mobilizar do Milito. Não dá para desprezar o Campeonato Brasileiro. Porque na pior das hipóteses, se você não ganha uma das Copas ou as duas, você vai ter que se virar no Brasileiro. E aí, quando você olhar para cima, é aquilo que eu falei. Vale para o Atlético, vale para o Cruzeiro. Você vai olhar para cima, vai ver os times todos despregando, sabe? Desprendendo, muito longe. E aí vai ficar lá para disputar um Brasileiro, para buscar vaga na Sul-Americana. É muito pouco para um orçamento de 18 milhões, para uma folha de 18 milhões por mês, né? Me poupe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você aí. Respirar o ar de São Paulo aí. E cuidado com o ar de São Paulo. E outra coisa, amanhã a gente continua a discussão, porque não vai dar tempo não, porque todo mundo aqui, quando você falou que você é pró-Lianco nesse momento, a turma virou a cara para você, viu? Aguarde o que você vai receber aqui amanhã. Não tem problema não. Aguarde. Eu tô acostumado com isso aí no dia a dia. Teve gente pegando em cadeira. Eu tô acostumado com isso no dia a dia. Para de respirar o ar de São Paulo aí. Tem razão. O Lianco tem razão. A poluição tá afetando só seu cérebro. Não, senhor. O Thiago falou que teve gente até pegando em cadeiras aqui para arremessar em você, viu? Fique esperto. Beijo. Aqui, então quando o HG falou um negócio ali, me chamou a atenção. Então, motivacional do Zubeldia ontem foi de um absurdo, né? Porque ele pegou um time que tinha sido eliminado na Copa na quarta-feira,
quarta mesmo, né? Atlético São Paulo, quinta? Isso, quarta. Quinta, foi quinta. Na quinta-feira, e conseguiu preparar um time para pegar e bater a equipe do Cruzeiro, um confronto direto no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Já pro Milito não foi essa a situação. Ô, Rep, a gente fez um exercício aqui para tentar lembrar uma grande partida do Atlético no Campeonato Brasileiro. Até aqui são 24 rodadas do Atlético. O Atlético tem 24 rodadas. Tempo para você lembrar de uma grande partida do Atlético. Tempo! Ó, grande partida no Brasileiro, eu não tô lembrando, não. Cruzeiro e Atlético na Arena MRV. É, só essa. Cruzeiro e Atlético na Arena MRV? Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Atlético Cruzeiro. Exatamente. Foi a melhor. Foi a melhor partida. Foi a terceira rodada? Terceira rodada. Terceira rodada, o Galo ganhou. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois teve um jogo mais ou menos que foi contra o Corinthians, um primeiro tempo muito bom, já um segundo tempo mais ou menos. O Vasco também foi mais ou E menos. aí, Popó? Você lembrou do Vasco, né, Popó? Você tinha lembrado do Vasco. É Vasco mais ou menos. O também. segundo tempo contra o Vasco ele é utilizado para justificar algumas coisas. Então, mas partida mesmo, então a gente fica com o 3-0 contra o acho que Cruzeiro. só. Partida, que foi Na completa. verdade, eu vou te falar que nem na Libertadores. Na Libertadores, tirando o Caracas, que é muito não, fraco, ali você você poderia não. pegar o Peñarol. Nas Copas mas você no encontra. Peñarol mesmo, por exemplo, foi nas muito Copas depois do você segundo encontra. tempo, Peñarol Não, chegou é. O senhor está redondamente equivocado. Qual que foi? O Atlético fez uma boa... É que assim, a gente tem que levar em consideração a fragilidade dos adversários também. Mas o Atlético foi bem contra o Caracas aqui e Isso lá. eu te falei. O Atlético foi bem contra o Sport aqui. O Atlético foi bem contra o CRB aqui. Não, mas o eu não Atlético tava falando foi de bem Copa do contra o Brasil, eu São tô falando de Paulo. Libertadores. Aqui, Não, não. nas Copas. Ah, não, peraí. Não, A eu falei gente. Libertadores. Peraí. Você é falou teimoso. nas Você é Copas, teimoso. mas enfim. A gente nem tinha falado de Copa. Não, eu O falei. pedido foi. Lembre de uma partida do Atlético Não, mas peraí. no Campeonato Brasileiro. mas eu Aí concordo. Aí ele nem foi tem pra que Copa citar- e tá aí você foi pra janelando, Copa. e tá janelando a Copa do Brasil Isso. do Thiago. É. Eu discordo, Aí é dureza. eu discordo. Assim, Porque Copa do Brasil eu concordo, Sport É que eu foi acho bem, que no Cruzeiro foi bem, mata-mata, São Paulo no foi ma- bem. quando você pega os 180 minutos, até nas Copas, a gente pode questionar. Que pode mesmo. Eu não gostei da atuação contra o São Lourenço nem aqui nem lá. Eu acho que são 2 jogos ruins do Atlético. E o Atlético consegue classificação pela qualidade do elenco, pela qualidade dos caras. Eu acho que o jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético teve mais sorte que juízo. Mas conseguiu uma vitória, no finalzinho, um gol. Mas no jogo de volta jogou bem aqui. Não, jogou muito bem. No jogo contra o. se propôs. Nos jogos contra Sport e CRB aqui, o Atlético jogou bem também. Também acho. Então eu acho que o Atlético tem bons jogos. Tem, pô. não. Se falei for falar de Copa, mas se for falar de Copa, Libertadores é gente. que- Não, e no- Se e for no- falar de Copa, e na tem fase outros. de grupos. Não, Contra a fase de grupos. O Rosário foi Central, o Atlético irretocável. jogou Não, bem. Eu o acho Atlético foi irretocável. Foi na fase de bem grupos. até o Peñarol. Isso, aí depois desse jogo. Eu vai Aí não. depois do Peñarol, o Atlético dá uma queda. Mas eu acho que o Atlético num todo, até Copa, Isso. Brasileirão, ele cai depois desse E jogo. assim, Peñarol. Brasileirão, Quando né? ele perde, Engraçado, tá. né? Eu vou pegar um exatamente jogo esse muito jogo. impopular, assim, pra falar que eu gostei do Atlético por conta do que o jogo apresentou, o adversário e a circunstância, como ele se comportou. Acho que é a maior prova que eu tenho, pelo menos pra mim mesmo, que o Atlético poderia estar se comportando de uma maneira diferente no Brasileiro. A vitória é quando o Red Bull Bragantino com um jogador a menos em Bragança Paulista. Eu não acho que seja impopular a sua opinião. Não, é porque tem um jogador a menos. A vitória contra o Inter também. Eu não tô falando no assim, não Heriberto, foi o isso. futebol, pá, mas foi uma. Cara, o Atlético amarrou o Red Bull Bragantino, não criou oportunidades. E ele, Atlético, além de estar ganhando com um a menos durante todo o segundo tempo, se teve alguém que criou mais oportunidades, foi o Atlético. Então, assim, cara, dá pra esse time se mobilizar de uma Dá forma muito mais, diferente, Malu. né? Eu acho que o Milito, ele confunde um pouco nas suas questões táticas. Por exemplo, eu fiz um questionamento para ele nessa última coletiva, que foi o seguinte: você me afirmou, que ele afirmou para mim isso, que ele não abria mão. Ele falou desse jeito, que ele não abria mão do sistema tático dele. E ele abriu. Aí eu perguntei qual que é a justificativa. Aí naquele momento ele não abria. Aí agora ele falou, só depende do adversário. Aí pra mim gera uma confusão. Peraí, como assim depende do adversário? Foi a primeira vez que você começou a mudar realmente o seu esquema tático. Porque eu acho que eu vou falar igual o Eduardo Guerra falou outro dia comigo, que a gente tá batendo um papo. Ele disse um negócio que é verdade. O calo dele apertou tanto pra uma demissão, que ele olhou e falou assim, ou eu mudo, ou eu tô indo embora. Aí ele mudou. Mas eu acho que isso é virtude, tá? Eu não acho que isso seja Também um problema. acho. Que é virtude. só questionei. Eu admito, vem que eu sou crítico pra caramba do Milito. Mas muito. O Elton fica com o pescoço vermelho igual você tá hoje, assim, né? Mas não é só. O Elton é só o pescoço, você tá todo. Mas o Milito, velho, sinceramente, o melhor momento dele, pra mim, é agora que ele tá abrindo mão da convicção dele. Pra entregar o que o Atlético precisa. Ah, mas lá atrás ele conseguiu 200 vitórias seguidas, invencibilidade de 12 jogos.
o Atlético bem, o Atlético jogando um futebol que todo mundo queria ver, legal pra caramba. Mas não dá pra manter isso durante uma temporada inteira no Brasil. Então por que diante, por exemplo, do Bahia, o Milito não pode fazer como o Zubeldia fez com o São Paulo? Por que ele não pode? Tá, então por que vocês acham que isso é errado? Não, o que eu acho errado é não haver mobilização. O que bem, me parece dentro mas do então, Atlético pra que é que nem colocar- o Milito, não, que os jogadores, com a anuência do Milito, estão cagando. Mas você pro Campeonato acha que se Brasileiro. ele, por exemplo, não faz as opções e o Rep foi brilhante ao observar que ele coloca o time titular no decorrer do jogo. Ele não poupou, Ele não pôs poupou. o titular, ele ficou assim, ó, Mas no meio do caminho. Então, Ele por ficou no que, meio do caminho. então, assim, se isso tá acontecendo, por que não fazer igual o Zubeldia fez? Por que não chegar e colocar os reservas? Não leva. O São Paulo não trouxe Lucas, não trouxe Bobadilha, Mas não nós trouxe ninguém. concordamos. Entendeu? Por que não? Então, ó, não leva Hulk. Esse jogo contra o Bahia não era jogo pro Hulk, não era jogo pro Everson, não era pro jogo pro Scarpa estar no banco. O Hulk não era talvez jogo- só um pouquinho entendeu? pra pegar algum ritmo, ritmo. Porque tu voltando. botou Até acho que agora- foi por isso que ele jogou. Eu também Mas acho. que de Então ritmo. não assumir isso pra mim. Tinha que ter tirado, ué. Isso Tá pra bom. mim é Não, assumir. nos 90. Isso pra mim é ter a coragem de assumir que estou focado nas Copas. Mas por mais que você esteja focado nas Copas, o que a gente cobra aqui é a postura. E quando o Atlético tem uma postura como a que ele teve contra o Bahia, e não é só no jogo contra o Bahia, Isso. ninguém vai me Essa convencer que é a que é só no questão. jogo contra o Bahia. E assim, mas são os jogadores. Não, aí você me desculpa. Se o técnico aceita isso, se ele permite isso, ele também aceita, ele também tem responsabilidade. Os jogadores têm responsabilidade, o técnico tem responsabilidade, a direção tem responsabilidade. O Atlético hoje está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para a Libertadores. Hoje, o Atlético tem menos pontos de diferença para o 17º colocado do que para o 6º. E vocês acham que é normal? Não pode achar normal. O Não que o pode achar Atlético isso está normal. sofrendo é o acumulado do campeonato ruim. Não é esse jogo pro Bahia que tá fazendo as distâncias pro G6, pro G4. Foi o período título, de então, É o empate com o Cuiabá, com o Atlético Isso, Goianiense, a derrota pro toda a Fluminense campanha. em casa. Só que você falar isso agora talvez possa incomodar algumas pessoas no Atlético ou até alguns torcedores, porque, mas olha sim, nas Copas o time tá brilhante. Não, já tá na Copa separando do Brasil. tudo isso. Só que eu volto a dizer, se ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, o atleticano vai rir disso. Se ganhar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil também. Mas neste momento de disputa, cara, diferente do brasileiro, que você não precisa de alcançar o topo, que ele te dá alguma coisa, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, as Copas, meu amigo, só se você erguer a taça. Só dá grana, porque se você vai lá Libertadores, joga o último jogo, exemplo, Atlético e Botafogo. Que é bom, Final Rep. espetacular, perdeu de 1 a 0 O que é jogando. importante pro clube, não tô falando que não tem mérito. valeu de nada, não irmão, te garante porque nem nada. Libertadores do ano que vem você exato, vai. é disso que eu tô falando. loucura, eu Isso, sei. né? É por isso que eu acho que, assim, essa questão do anímico, e aí, Thiago, eu até entendo esse ponto, mas, assim, essa questão do anímico me pega muito, porque, por exemplo, se de fato você tem a declaração do Hulk, ela casa pra mim com isso, né? A declaração do Hulk é a declaração do, olha, nós temos que focar, a gente sabe que não tá bom e tudo mais. O Hulk é um titular, o Hulk é ok, ele tem mesmo que levar isso em consideração. Agora, quando você traz isso que eu não sabia, essa informação de que o Lianco tá incomodado, cara, o Lianco era o que tinha que estar se matando em campo. Esses jogadores que não são o time titular do Milito, que não são a formação que o Milito gosta, esses caras tinham que estar se entregando nesses jogos do Campeonato Brasileiro, que eles têm essa oportunidade. E aí, de fato, tem coisas que estão bem abaixo do esperado, né? O campeonato que faz o Vera, questionado, é um dos protegidos do Milito. Campeonato que faz o... Nossa, A aí, vida falou, do Vera aí, é abaixo aí abriu uma outra caixa dentro do estúdio. Mas assim, você não entende que são jogadores que deveriam, que não estão nas queria Copas, encerrar o deveriam assunto. estar se Queria matando. encerrar o assunto. Eu precisava. Já falou que no meu ponto, Elton, tem que chamar o Merchan. Se não deixar eu falar do Fausto Vera, eu vou embora. Aí o Popó, na sua santidade máxima, fala de Fausto Vera. Aí ele pega, ele abriu aqui agora uma caixa. Plof! São todos os demônios. o selo Mas de quem atleta. não tá jogando a Copa deveria estar se matando no Campeonato Brasileiro, cara. O ponto é esse. Eu entendo o Hulk chegar pra você e falar assim, gente, a gente precisa de focar. Mas o Hulk sabe que ele vai jogar contra o Fluminense e que ele precisa de estar focado nesse jogo contra o Exato. Fluminense. Agora, o Lianco, o Fausto Vera, entendeu? Esses jogadores que não estavam atuando como titular. Comer bola. Mas eu Tem não comer acho que o bola. Fausto Vera, o problema dele seja falta de vontade. É falta Mas de... tem também. de intimidade, o que chamam de bola. Ele não tem absolutamente intimidade alguma. O Fausto Vera é horroroso. Horroroso. Eu errei porque eu achei que o Fausto Vera poderia agregar esse time do Atlético. Eu confiei no Gabriel Milito lá atrás. Mas o Fausto Vera é horroroso.
Ele não vale R$1 milhão e custou $5. Horroroso. Eu te avisei. Horroroso, Fausto Vera. Tá vendo? Agora todo mundo levantar uma plaquinha aqui. O valor, eu lembro, eu tava com a plaquinha. Eu avisei, mas agora eu preciso